Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas para quem está iniciando nos investimentos exterior. Então se você começou agora há pouco tempo, ou se você quer investir no mercado americano, mas não começou ainda, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que as dicas que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo vão ajudar vocês demais. Dicas essas que me ajudaram lá no início quando eu comecei a investir e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Algumas dessas dicas são até um pouco óbvias, mas muitos de vocês ainda não sabem, ainda não aplicam no dia a dia. Então, tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês demais. E se você já gosta desse tipo de conteúdo sobre investimento exterior, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e curtir esse vídeo que me ajuda demais. O YouTube entende que você gostou do vídeo e recomenda para mais pessoas. Então, por favor, não esqueça de curtir o vídeo aqui e se inscrever no canal. E agora, pessoal, sem enrolação, sem perder tempo, vamos para a primeira dica do nosso vídeo. Eu vou tentar dar essas dicas para vocês de forma cronológica, né? À medida que a pessoa vai começando a investir, quais são as primeiras etapas que essa pessoa vai passar, o passo a passo ali, e quais são as dicas que podem ajudar nessas fases. E pensando nisso, a primeira dica que eu dou aqui para vocês que estão iniciando nos investimentos no exterior é gaste energia selecionando uma boa corretora americana para investir. E quando eu falo uma boa corretora americana para investir, não é qualquer corretora. Por exemplo, Arthur, qual é a corretora que você utiliza? Que eu vou lá e abro conta nessa mesma corretora. E não é isso que você deve fazer, porque cada corretora tem um perfil específico, atende uma certa clientela específica. Por exemplo, a corretora do Banco Inter tem taxas bem atrativas, mas não tem tanta diversidade assim quando a gente pensa de renda fixa norte-americana, entendeu? Então você tem que ver o que é que você quer investir, quais são as classes de ativos que você quer investir, se você pode gastar taxa de corretagem ou não, qual o tipo de serviço que você quer ter. Então você tem que fazer uma pesquisa detalhada para selecionar uma boa corretora americana. Eu fiz um vídeo recentemente sobre opções de corretoras americanas para você abrir conta, mostrando detalhes de cada uma delas. Então se você tem interesse, é só clicar aqui no card, eu vou deixar aqui o vídeo no card, só clicar no link depois de terminar esse vídeo aqui e assistir esse vídeo sobre as corretoras americanas. E por que eu falo isso? Que é importante você gastar energia para abrir e selecionar, né, ali uma boa corretora americana para você abrir conta. Se vocês observarem lá no Instagram, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo do meu Instagram, caso você não siga lá, eu já falei diversas vezes que aqui no Brasil você não precisa gastar energia, não precisa perder tempo para abrir conta em uma corretora brasileira. E por que eu falo isso e lá no mercado americano é diferente? Porque aqui no Brasil você pode facilmente, de forma bem rápida e sem custo nenhum, fazer uma transferência de custódia. Então, por exemplo, você abriu conta aqui na corretora Rico, estou dando como exemplo aqui, né? Uma corretora brasileira aqui famosa, Rico, não gostou da corretora e quer fazer uma transferência de custódia para a Nuinvest. Então você faz isso de forma bem simples, bem rápida e sem custo nenhum. Então não tem problema nenhum você não gostar da corretora que você abriu conta. Você facilmente resolve esse problema fazendo uma transferência de custódia sem custo. Já no mercado americano, qual é o problema? Que tem custo para realizar essa transferência de custódia e às vezes um custo alto, né? Dependendo do seu capital, pode ser um custo bem relevante. Tem corretores que cobram quase $100 para fazer essa transferência de custódia. Então vamos supor que você abra conta em uma corretora, comece a investir, não goste dela e tenha que pagar $100 para transferir para outra corretora, ou ter que vender os seus ativos dessa corretora e comprar novamente em outra corretora. Então isso vai ser um estresse a mais que você vai ter, um gasto a mais, né? Caso você tenha que pagar essa taxa de transferência de custódia. Então eu recomendo que você tenha um pouco de paciência, não precisa também gastar muito tempo, muitos dias selecionando uma corretora, mas gaste uma energia para selecionar uma boa corretora para você evitar esse custo, esse estresse na transferência de custódia. E a segunda dica, tentando seguir essa cronologia do investidor iniciante, é que está começando a dar os primeiros passos ali na Bolsa Americana, a dica que eu dou, a segunda, é comece com pouco dinheiro, né? Você abriu a conta na corretora e agora você vai dar o segundo passo, que é aportar, né? Fazer o primeiro aporte. E faça isso com pouco dinheiro. Mesmo que você tenha um capital relevante na renda fixa, um capital relevante parado na conta, esperando para investir, não faça isso de uma vez só. Então você tem lá seus 10, 20 mil dólares, às vezes, ou até muito mais que isso, né? Tem pessoas que têm muito mais que isso parado, ou menos até, você tem que ver qual é a relevância desse capital para você. Tem lá esse dinheiro parado, não aporte tudo de uma vez só, porque mesmo que você tenha um certo conhecimento, você fez algum curso, eu falo inclusive isso para os meus alunos lá do Zero Wall Street, que é o meu curso de investimento exterior. Inclusive, se você não conhece, recomendo clicar no primeiro link da descrição aqui desse vídeo para conhecer o Zero Wall Street. Eu falo isso direto. Mesmo que você já assistiu todas as aulas, já está sabendo legal sobre investimento exterior, já sabe como começar, não faça isso de uma vez só. Porque na prática que você vai ver as outras influências, né? O psicológico batendo. Então comece devagar, comece com pouco dinheiro, que é normal, mesmo para quem tem um conhecimento, e mais ainda para quem está com pouco conhecimento, cometer erros no início. Então é melhor que você cometa esses erros com pouco valor para ter um custo de aprendizado pequeno, do que colocar muita quantia, acabar tomando decisões erradas, influenciado pelo psicológico ali, não tem costume de investir na renda variável. Então você colocar muita quantia, ver esse valor oscilando muito e acabar tomando algum prejuízo e ficando com medo de investir. Então faça isso com pouco.
Coloque pouco capital, um percentual pequeno e vá sentindo e aos poucos criando essa confiança e aumentando seus aportes gradualmente, né? Não faça um aporte único logo no início, um aporte grande logo no início. Essa é a segunda dica que eu dou aqui para vocês e de extrema importância, para não afastar vocês dos investimentos de renda variável. E a terceira dica que eu tenho para dar aqui para vocês é faça aportes recorrentes, já seguindo essa linha de raciocínio da dica que eu falei anteriormente, né? Não espere o melhor momento para investir e faça aportes recorrentes. Divida esse valor em vários aportes para fazer aportes mensalmente. Então vejo muita gente que tem um capital ali parado, já tem um conhecimento interessante, já tem até uma experiência interessante, mas fica esperando a bolsa cair ou o dólar cair para fazer um aporte, querendo comprar ali no fundo, né? Querendo comprar os ativos no melhor momento possível, tentando acertar o timing do mercado. E por que você não deve fazer isso? Porque tem um estudo chamado Buy the Dip versus DCA, né? Que é o comprar no fundo versus o custo médio do dólar. Inclusive está aí na tela para vocês a imagem do estudo, mas eu vou deixar aqui nos comentários também o link desse estudo. E esse estudo mostra que comprar todos os meses, a estratégia de comprar recorrentemente, investir todos os meses, tem uma performance maior do que a pessoa que comprou apenas nos fundos, né? Aquela pessoa que esperou os melhores momentos para aportar. Então você investir todos os meses sem se preocupar com o time do mercado, sem se preocupar com o melhor momento para investir, você terá um resultado superior ao resultado da pessoa que ficou ali esperando, gastando energia maior para tentar adivinhar o melhor tempo, o melhor momento para investir. Inclusive, um ponto interessante é que esse estudo aqui leva em consideração que essa pessoa conseguiu acertar os melhores momentos mesmo, né? Os fundos do mercado, os momentos de queda para aportar. E na prática, ninguém é evidente e ninguém vai conseguir acertar sempre o melhor momento para investir. Então, mesmo levando em consideração que essa pessoa tem essa capacidade de acertar os fundos, né? Os melhores momentos para investir, a estratégia de investir todos os meses ainda foi superior. E por que isso? Porque o que realmente impacta no seu resultado é o tempo que você passa investindo e o tempo que você passa posicionado nos ativos. Então, por isso que a estratégia de comprar todos os meses, independente do momento, independente do time, teve um resultado superior. Então, mais uma vez falando, eu vou deixar o link aqui desse estudo nos comentários aqui para vocês darem uma olhadinha também, porque não é algo que eu estou tirando da minha cabeça, é algo teórico, né, que tem aqui um estudo comprovando bem direitinho essa estratégia. Então, não se preocupem com o time de mercado, é a terceira dica que eu dou para vocês, e façam aportes recorrentes, independente do preço dos ativos, independente do preço do dólar. E agora indo para a quarta dica aqui do vídeo, tá ficando uma ordem bem interessante, né, nessa cronologia sobre as corretoras, como fazer os aportes, e aqui a quarta dica já entrando na parte dos ativos. E a quarta dica que eu dou aqui para vocês é: comece pelos ETFs. Comece por essa classe de ativo quando você for iniciar nos investimentos exterior. E por que eu falo isso? Porque a classe de ativo dos ETFs, né, os ETFs, por natureza, é uma classe de ativo muito mais fácil para o investidor iniciante. Porque quem investe no ETF não vai estar se preocupando com análise de ativos, então não vai ter que entender muito sobre demonstrações financeiras das empresas, analisar as empresas detalhadamente, porque quem investe em ETF está apenas se expondo a um índice específico do mercado. Então, se você gastou uma certa energia estudando esse ETF, estudando esse índice que esse ETF segue, você vai apenas comprar aquela cesta de ativos que o ETF representa e não vai se preocupar com os ativos que está dentro desse ETF, dentro dessa cesta de ativos. Então, você não vai gastar energia acompanhando esses ativos. Então, por isso que é uma classe de ativo extremamente interessante, tanto para os investidores em geral, como principalmente para o investidor iniciante, que não tem tanta familiaridade com a análise de empresas detalhadamente, né? Análise individual de empresas. Então, a quarta dica que eu dou aqui para vocês é: comece pelos ETFs. Eu tenho certeza que vai facilitar demais a vida de vocês e dar uma segurança maior, né? Os ETFs, se você fizer uma boa seleção, você precisa ter, obviamente, um pouco de conhecimento para realizar uma boa seleção. Você não vai ter tanta oscilação na sua carteira, então vai ser uma classe de ativo muito interessante para quem está começando. E a quinta dica aqui do vídeo, um tanto quanto óbvia, é: reinvista todos os dividendos recebidos, principalmente nessa fase inicial, quando você está acumulando patrimônio ainda, né? Você está começando a investir, está começando a criar o patrimônio, construir um patrimônio na renda variável, na bolsa americana. Você deve reinvestir todos os dividendos recebidos para potencializar essa construção de patrimônio. Não adianta você ir tirando os frutos desse patrimônio que você está construindo, porque você vai dificultar esse crescimento, né? Então, no início, principalmente no início, até a fase que você acumular um patrimônio interessante que já vai estar te gerando uma renda para bancar os seus custos de vida, até essa fase, o interessante, o ideal a se fazer é você reinvestir
todos os dividendos recebidos para potencializar esse crescimento do seu patrimônio. Então é uma dica um pouco óbvia, né? Mas muitos de vocês acabam não seguindo a risca, não tendo essa disciplina de reinvestir todos os dividendos recebidos, né? Vê aquele dinheiro pingando na conta e dá aquela sensação de querer tirar para gastar, para fazer outra coisa, mas o ideal é que você, nessa fase de construção de patrimônio, não saque os seus dividendos, reinvista todos os dividendos recebidos para potencializar essa construção de patrimônio. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu tinha separado aqui outras dicas, mas o vídeo já ficou um pouco longo. Então eu vou fazer o seguinte: se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo para eu trazer a continuação desse vídeo com as outras dicas que eu separei aqui para vocês. Essas 5 primeiras dicas são muito interessantes, são dicas bem iniciais, algumas, como eu falei, óbvias, né? Mas que é preciso falar o óbvio, né? Muitas vezes é preciso falar para fixar na cabeça de vocês que estão iniciando nos investimentos. Então tenho certeza que vai ajudar demais vocês aplicarem essas dicas na prática. Essas dicas essas que me ajudaram bastante lá no início. Então eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então, mais uma vez repetindo, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo para eu trazer a continuação com as outras dicas que eu separei aqui para vocês. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.